sou Laís Espósito e hoje eu quero falar com você um pouco sobre organização. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a organização não é simplesmente beleza, não traz beleza apenas ao ambiente. Essa é uma consequência da organização. Mas o objetivo da organização é trazer funcionalidade ao ambiente e às pessoas que nele convivem. E eu queria falar um pouco com você hoje sobre esse tipo de organização nos escritórios. Vamos lá? A organização no escritório, ela envolve muito mais do que simplesmente agradar a uma pessoa. O escritório é um ambiente compartilhado, onde muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso dia, onde nós compartilhamos refeições, atividades, diversos assuntos e até assuntos familiares. Então, é um ambiente que deve ser harmonioso para que a gente consiga se sentir confortável nesse ambiente, já que a gente passa a maior parte do dia, e que as coisas estejam organizadas de forma que todos possam usufruir o melhor possível delas, ok? Por isso é muito importante a colaboração de todas as pessoas para termos um ambiente organizado, saudável e produtivo. Muitos estudos têm sido realizados por universidades e centros de pesquisa e conseguiram correlacionar a organização com uma saúde mental saudável, assim também como a prevenção e tratamento de transtornos mentais como depressão, ansiedade, toque, entre outros. A organização ela possibilita a transformação de ambientes e da vida das pessoas também, à medida que os objetos e materiais dispostos no ambiente e utilizados nesse ambiente, eles devem ser organizados de forma a tornar o seu acesso muito mais fácil, muito mais prático. E para isso é preciso um método, uma técnica, uma categorização. São esses os principais objetivos da organização. Assim como os setores de uma loja de departamento, por exemplo, onde todos os funcionários daquela loja conseguem saber onde estão cada tipo de roupa, cada tipo de objeto, cada tipo de material vendidos naquela loja, e até mesmo às vezes os clientes já conseguem identificar, saber onde localizar. Esse é o principal objetivo da organização, para que todas as pessoas no ambiente consigam acessar os objetos de maneira fácil, de maneira prática e de maneira útil. O mais importante é que esses materiais eles devem estar em local visível, organizados e classificados de forma que sua identificação e localização seja prática e rápida. Pois quando você levanta, por exemplo, para pegar um envelope para entregar algum tipo de material, algum tipo de documento a um cliente, você não quer demorar localizando um envelope. Então, ele deve ser organizado e mantida essa organização de forma que seja prática para todas as pessoas. Também os objetos de um escritório devem ser separados por categoria, classificados, como por exemplo materiais de escritório, como lápis, caneta, corretivo, borracha, elástico, pasta L, plásticos, envelopes, cola, entre outros, post-it, entre outros materiais utilizados, pela maioria dos funcionários, eles devem ser separados como materiais de escritório e deve ser determinado um local específico para eles, como por exemplo um armário, uma gaveta. Vai depender da quantidade de coisas e de pessoas que trabalham nesse escritório. Assim como também pode ser determinado que uma única pessoa tenha acesso a esse tipo de material e seja responsável por liberá-lo para os demais funcionários, como pode estar tudo armazenado em um determinado local onde todos tenham fácil acesso e tem também como responsabilidade manter essa organização. Todos esses materiais, eles são de uso do escritório, de uso para o trabalho, então eles devem ser utilizados simplesmente com essa função. Não é diferente com a sua mesa de trabalho, por exemplo, onde tudo que você produz ao longo do seu dia, todo tipo de material, todo tipo de e-mail, todo tipo de assunto que é produzido ali naquele local, ele é considerado do escritório. Portanto, ele não deve ser restrito à utilização e à fácil identificação apenas de uma pessoa. Por exemplo, se você falta ao trabalho amanhã, é preciso que outro funcionário ou seu supervisor dê conta do trabalho. Por isso, é importante que ele consiga localizar com facilidade as coisas em sua mesa. A organização ela pode influenciar diretamente, e isso é comprovado por estudos, na sua produtividade. Quando nós somos contratados por uma empresa, o objetivo principal é que nós consigamos entregar resultados. Para isso, é importante que a gente consiga produzir de forma rápida e prática. A organização pode te ajudar com isso. Na sua mesa de trabalho, deixe apenas materiais que você utiliza diariamente, como post-its, uma caneta,
um caderno para fazer suas anotações. Todas aquelas outras canetas que você gosta, mas que você não utiliza com frequência, mantenha guardadas numa gaveta ou numa caixa, de forma que não atrapalhe o seu desempenho na mesa de trabalho. É importante também que todo material que você produz e que você já não vai utilizar mais, seja imediatamente arquivado. Para isso, você pode utilizar caixas arquivos em armários, onde todo material que não será mais utilizado ou materiais que serão utilizados esporadicamente poderão ser armazenados. Aqueles materiais que você continua utilizando, que você ainda vai utilizar por mais uma semana ou alguns dias, você pode utilizar pastas L ou plásticos, onde nós daremos aqui alguns exemplos para você de como está identificando esse tipo de material para facilitar o seu trabalho e também dar facilidade de acesso ao seu supervisor ou colega de trabalho, caso eles precisem. Quando iniciamos um novo emprego, nós queremos geralmente transformar a nossa mesa de trabalho, o nosso espaço de trabalho, de forma que ele fique aconchegante, familiar e um pouco mais com a nossa cara. É verdade, não é? Tudo bem também, mas é importante que a gente tenha atenção para que a gente não superlote esse espaço com coisas pessoais, com objetos, quadros, fotos, para que não fique com muitos estímulos à sua vista e isso acabe atrapalhando o seu trabalho. A organização pode ser útil de várias formas. Além de otimizar o seu tempo, ela pode evitar gastos financeiros desnecessários, como, por exemplo, se você precisar identificar, localizar um material e você não conseguir localizá-lo, você vai ter que comprá-lo novamente, sendo que você já tinha comprado e armazenado em algum lugar, mas não se lembra onde. Se você mantê-lo organizado no local determinado para ele, você conseguirá acessá-lo com facilidade e rapidez, a ponto, por exemplo, de você precisar de um envelope para um documento ser entregue a um cliente, você conseguir identificar com rapidez e entregar ao seu cliente o produto, né, o objeto que você produziu com facilidade e rapidez. Você não precisará sair para comprar outro envelope, gastando também tempo. Então, não só a otimização do tempo, como também evitar gastos desnecessários financeiros. Outra questão importante também é manter a sua mesa de trabalho, o seu computador, o seu teclado, o seu mouse, todo aquele material que fica em cima da sua mesa limpos. É de sua responsabilidade manter o seu espaço, a sua mesa de trabalho limpo. Mesmo que o escritório tenha uma pessoa que faça a limpeza do escritório, do chão, das paredes, dos banheiros, geralmente essa pessoa ela não limpa a sua mesa de trabalho por ser mais uma questão de coisas pessoais, de coisas de trabalho estarem organizados de forma para que o seu trabalho seja melhor desenvolvido e aquela pessoa vai acabar não sabendo colocar da mesma forma. Então é a sua responsabilidade manter o seu ambiente, não só os espaços comuns também, mas a sua mesa de trabalho limpa e organizada. Tá pensando que é só isso? Não. A organização ela pode ajudar também na manutenção de relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho. Como? Bem, relacionamentos são condições sine qua non de quase todo trabalho. Né? Em todo tipo de trabalho a gente tem que se relacionar com outras pessoas. Num escritório não seria diferente. E principalmente no escritório a gente compartilha de espaços, né, comuns, como por exemplo a copa, o banheiro, às vezes uma sala de reunião, uma mesa de reunião. E às vezes até mesmo a nossa própria mesa de trabalho, quando trabalhamos, por exemplo, meio turno, onde meio turno é nosso, meio turno é do nosso colega de trabalho. Por isso é muito importante que a gente crie uma estratégia de manter esse espaço de forma organizada para que seja agradável para todo mundo. Se você, por exemplo, utilizou a copa, utilizou uma xícara para tomar um café, um prato para comer um pedaço de bolo, após a utilização, mantenha limpo, guarde novamente no local. Afinal de contas, é muito melhor quando você chega no espaço e consegue utilizar as coisas com facilidade, onde você encontra, né, e localiza a xícara de café limpa. Você não precisa lavar uma outra xícara que o colega utilizou e deixou lá, aquele colega desleixado. Isso acaba interferindo nos relacionamentos porque acaba gerando um certo desconforto. À medida que se um faz a sua parte e o outro não, aquilo acaba gerando atritos. E isso não é saudável para um ambiente de trabalho, local onde você passa a maior parte do seu dia. Concorda?
Evitar o estresse por aborrecimentos bobos, porque você não localizou um objeto que o colega não colocou no local, ou porque uma xícara foi deixada sem lavar e você precisou lavá-la antes de utilizar, é um dos ganhos que a organização pode trazer. Então vamos fazer a sua parte? Que tal? Essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado e nós traremos outros vídeos com práticas de organização e exemplos que você pode estar trazendo para a vida diária, para o seu trabalho, para manter um ambiente saudável, um ambiente organizado e muito mais produtivo. Um abraço!